E vamos ver outros tipos de lançamentos que tem no RPFlex. O inventário. O inventário ele vai refletir as diferenças que se encontra quando se faz a contagem física dos produtos, comparando o físico com o estoque gravado lá no RPFlex. Inicialmente define-se a natureza, onde vão ser lançados os ganhos e as perdas, né? O ganho é quando aparece o material do nada, e a perda é quando some o material. E o sistema, então, você informa a quantidade que foi inventariada, ele grava a quantidade, lança essa diferença como uma requisição ou devolução. Vamos ver, então, na prática como é que isso funciona. Vou continuar. Então vamos ver aqui. Eu entro nessa opção aqui, inventário. Ele me pede a natureza. No caso aqui eu tenho uma natureza que eu procuro aqui como inventário. Ele já me traz ganho e perda no inventário, que é a natureza. Dou OK. E vou fazer o inventário físico. Por exemplo, vamos supor aqui do livro Um Bate-Papo sobre TI. Em vez de ter 17 volumes no estoque, eu só tenho 16. Então eu venho aqui e lanço 16. Lanço a quantidade real e mando gravar. Pronto. Aí se eu sair aqui do sistema e ir na opção de balanço e DRE e entrar na opção de despesas, vou ver lá que tem uma natureza chamada ganhos e perdas com inventário. Aí se eu abrir essa, vai estar lá perda de inventário, uma peça, diz inclusive o nome do produto, né, que houve, a perda, com o valor. E pronto, está lançado a perda e foi feita a contabilização correspondente. Um outro tipo de lançamento que tem são os investimentos e os empréstimos, né? Cuidado quando você for lançar investimento, porque o investimento no fundo pode ser uma despesa, tipo assim, um investimento numa obra, um investimento numa reforma. Agora, investimento que você faz, por exemplo, em papéis, o investimento que você faz no imóvel, aí é investimento. Então, você lança o investimento e isso vai ficar lá no balanço como se fosse um imobilizado. E tem também o empréstimo, que é similar ao investimento, só que é um valor que a empresa pegou emprestado de alguém, um financiamento. E aí também ela lança isso como uma aquisição e depois, quando ela vai quitando esse empréstimo, lança-se as quitações até zerar o empréstimo. Se houver juros, aí esses juros é lançado como despesa. Um exemplo assim de empréstimo é o próprio capital aportado pelos sócios da empresa, né? Que é um passivo que a empresa tem com os seus proprietários. Então é lançado aqui como um empréstimo e fica lá, vamos dizer assim, reduzindo, subtraindo para chegar no valor do patrimônio da empresa. Vamos ver então como é que funciona isso na prática. Então eu entro aqui na opção de investimento. Quando eu tenho um novo investimento, eu clico aqui incluir. Vou colocar um novo investimento aqui, um número de documento, um número qualquer. Vou colocar aqui, por exemplo, fundo DI. Vamos supor que eu estou abrindo um fundo DI. Se eu tiver já um saldo anterior, eu coloco aqui e mando gravar. Ele gravou esse fundo DI. E aqui agora eu tenho essa opção com o sinalzinho de mais, exatamente para lançar as aplicações que eu vou fazendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma aplicação aqui, no dia 29/12, o tipo é ou aplicação ou resgate. Então, na mesma tela eu lanço as aplicações e os resgates. E coloco aqui, por exemplo, R$10 de aplicação. E aí depois eu informo um histórico, né? Uma aplicação, posso escrever qualquer coisa que estou aproveitando um momento adequado para fazer essa aplicação. E aqui embaixo, exatamente como lá em compras e faturamento, eu lanço aqui, se eu estou fazendo à vista ou a prazo essa aplicação, incluir o banco, onde vai sair o dinheiro, e lanço aqui o banco e dou OK, pronto. Está gravado o investimento. Aí depois, quando eu vou na opção de balanço, tem lá
esse valor lançado. Eu entro aqui em investimento, mando detalhar, está lá o valor total, e aparece lá fundo DI e o valor que foi aplicado. Inclusive, se eu clicar aqui e pedir para detalhar, vai aparecer o valor do investimento. Então você vê que é bem fácil de fazer todo esse processo. E o empréstimo funciona exatamente da mesma forma. Quando eu vou fazer um financiamento, vou pegar de alguém, por exemplo aqui um giro parcelado, eu posso ter aqui mais lançamentos que eu vou fazendo. E quando eu vou fazer o processo aqui, da mesma forma, eu informo se é uma aquisição ou uma quitação. Informo o valor e lanço no banco correspondente. E da mesma forma, esse valor vai aparecer aqui no balanço IDRE. Então é importante entender exatamente essa conceituação do balanço que é apresentado aqui. Quer dizer, bancos, mais contas a receber, mais estoque, mais investimentos, compõem o nosso ativo. Contas a pagar e empréstimos, o nosso passivo, inclusive se tivesse capital. E aí, a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio da empresa, que no fundo é o lucro suspenso, né? Que está lá disponível para ser distribuído como dividendo.